Fala, amigos da Cabeça Musical, com muita alegria que estamos dando início a esse conteúdo. Não esquecendo, meus amigos, a gente conta muito com vocês para dar aquela curtida, se inscrever no nosso canal. E hoje o papo é sobre a cozinha da banda e eu tô aqui com nada mais, nada menos, o meu amigo Giba Conceição. Satisfação, Cabeça, estar contigo aí, cara, meu amigo. Nos criamos juntos, bem dizer. É verdade. Musicalmente também, em todas, né, as áreas da vida, né? Coisa satisfação boa, meu amigo. estar contigo aí, cara. Que alegria. Meu amigo, como tu já falaste, a gente cresceu juntos musicalmente. A gente estudava no ensino fundamental juntos lá. Então, ou seja, a gente tem muito podre para falar um do outro. E muita coisa boa também, né? Meu amigão, eu estava ansioso para te ouvir, para falar a respeito sobre essa linguagem do baixista e do baterista. Na verdade, assim, como pode ser bem sucedido quando ambos estão estudando as mesmas coisas. Antes do Giba falar, eu já quero dizer que o Giba, assim, embora ele tenha iniciado a tocar baixo no grupo do meu pai lá, ele já tocava um pouquinho de violão, mas começou a tocar, o Giba logo despontou, estudando muito, conteúdos muito legais, assim, e ele começou a me influenciar, né, me apresentando muitas coisas legais, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, meu amigo, sobre uma trajetória como baixista e tendo do seu lado um baterista que gosta de curtir as mesmas coisas, e como isso pode ser especial na hora de construir uma base na banda, assim. Então, gente, a satisfação também é enorme eu estar aqui junto com a Cabeça, como eu já falei, né? E eu acredito que tu ter um parceiro musical que de alguma forma compactua com as mesmas ideias, ou que vocês dois estão descobrindo coisas juntos, é fundamental. Porque na trajetória musical, quando tu tá estudando, que tu tá com aquele período do quarto, né? E hoje em dia nós temos o quarto, mas junto com a internet, junto com os vídeos, e a gente expande, né? A gente tem a sensação que a gente está expandindo o nosso conhecimento, e de fato tá pegando informações, mas nem sempre as informações estão tão organizadas, né? Então, quando tu tem uma pessoa que tá ouvindo as mesmas influências que tu, ou que vocês estão sugerindo, né, um pro outro, né? Uma para outra, né? Alguma música, algum som, algum groove que vocês descobriram, isso faz com que vocês cresçam juntos, né? Então, você sai do quarto, ou você absorve aquelas informações, ou as suas aulas, aquilo que você está buscando pessoalmente, mas você transfere aquilo para a pessoa que você está crescendo junto. Isso é fundamental, né? Essa troca é fundamental. É claro que a gente está falando de baixo e bateria, mas isso pode se estender a todos os demais. Se tiver uma banda junto, construindo junto, e na história a gente viu que grandes grupos musicais, grandes bandas, na verdade as que mais marcaram na história em termos de vanguarda foram aquelas que a banda junto construía, compactuando as mesmas influências, ou um trazendo alguma influência, pegando de outro e mesclando e fazendo alguma coisa com estilo, um estilo diferente, né? Mas falando aqui, Cabeça, só do baixo e da bateria, a gente compartilhava muito as ideias que a gente estava ouvindo, né? Tu ouvia alguma coisa, né? Naquela época se ia em loja de CDs e se descobria, saiu o disco novo, por exemplo, do Dave Weckl Band, né? Aí o Cabeça comprava, geralmente era ele que comprava, né? E Giba, comprei do Dave Weckl Band, vamos dar uma escutada, a gente escutava e aquele som ficava, a gente, né, ficava marcado em nós, né? Aí depois nós íamos nos ensaios, né? Um pouquinho antes dos nossos ensaios, a gente tentava dar aquela tocada, talvez sem muito jeito, não ainda conversando a linguagem certinho daquilo que estava acontecendo, do que nós estávamos ouvindo, mas tentando reproduzir alguma coisa, mas aquela semente, né, já estava sendo plantada e estava brotando, estava germinando, e a gente estava buscando, tinha uma ideia de uma busca pessoal, mas compartilhado também, né? Então, respondendo a tua pergunta, Cabeça, isso é de total importância quando a gente tem um parceiro do lado, para juntos a gente buscar musicalmente. Mas não só isso, né? Indo pro lado humano também, né? Não só o lado técnico. A gente fala bastante do lado técnico, que é fundamental, mas quando a gente está numa jornada, numa caminhada musical, tentando tocar, tentando aprender, não são poucas as vezes que a gente se depara com uma frustração. A gente se frustra.
a gente quer tocar, a gente tem as referências, a gente acaba, quando a gente tem essa paixão pela música, né, a gente acaba colocando o sarrafo bem alto, assim, a gente tenta atingir aquele nível e a gente sabe que é uma caminhada, às vezes a música é uma caminhada muito longa, né, uma jornada longa, então na metade do caminho ou no início do caminho a gente se frustra um pouco. E quando tem um parceiro do lado, o parceiro ele vai estender a tua mão, ele vai estender a mão para ti. Ele vai, né, levantar para aqui, né, te levantar, te botar para cima. Não, vamos lá, cara. E aí daqui a pouco a coisa começa a fluir. Que massa, meu amigo. Então vamos lá. Tu lembra quais eram as nossas primeiras influências, assim, as duplas de baixista e baterista que nos impactaram? Lembra aí, meu amigo? A gente começou, né? A gente foi bem para trás, assim, né, escutando o cenário da música gospel no momento que acontecia, né? Nós escutávamos Voz da Verdade, né? Reviver, nós tocávamos, né? E aí depois a gente foi descobrindo, né, algumas outras influências e tal, mas assim, falando aquilo que realmente despertou, né? O cabeça foi o Kiko Freitas, né? O que despertou nós dois juntos, né? Que foram o Júnior Harley Quarteto, que depois eu tive a felicidade de tocar com ele, né? Assustador, né? Foi assustador. O Franco Solari junto com o Kiko Freitas, que foram despertando essa musicalidade em nós, né? Mas aquilo que fez a gente realmente tentar tocar, tentar buscar, assim, né? Foram esses grooves. E eu me lembro de uma videoaula que a cabeça tinha, né? Que era do Mike Clark e do Paul Jackson, que eram duas figuras, assim, que depois a gente foi estudando eles e tal, né? E nós fomos descobrindo que eles eram duas figuras, assim, do jazz, do R&B, né? Do funk, né? Aquele funk americano, carimbadas, assim, né? Respeitadíssimas, né? E aquelas videoaulas, elas marcaram muito. Tinha grooves, o Paul Jackson fazia coisas assim, ó. Até hoje, gente, até hoje eu uso essa pegadinha do Paul Jackson aqui, ó. E aquilo marcou, sabe aquela linguagem musical que ela não é só aquilo que tu escuta, mas ela fica tão internalizada em ti que acaba sendo, digamos, o teu vocabulário, né? Então, eu tenho um jeito de falar, a cabeça tem um jeito de falar, né? E eu tenho um jeito de tocar que já vem de anos e vem muito desses grooves que nós tocávamos. Vamos tentar fazer, cabeça? Esse groove era muito massa, né? É claro que a gente não está tocando tão bem como eles tocavam, né? Mas foram aquelas influências que nós tivemos, né? E aí foi indo, a gente foi buscando várias influências e sempre tentando procurar a linguagem, o sotaque, o jeito que os caras estavam tocando, né? Absorvendo essa linguagem deles. Muito legal também. Logo, eu acredito que mais ou menos naquele tempo a gente já escutava bastante coisa do Tower of Power, né, que tinha também uma dupla de baterista e baixista, que era o David Garibaldi na bateria e o Rocco, né? Prestia, né? O Rocco Prestia no baixo, que é uma marca muito forte, influenciou muita gente. O Rocco Prestia foi uma das maiores influências para mim, assim, né? Porque é interessante o Rocco Prestia, eu desafio vocês a pesquisar sobre a vida dele. Francis Rocco Prestia, falecido, né? Mas influenciou muitos baixistas, porque ele pegou as ideias da gravadora Motown, do James Jamerson, e ele introduziu aquilo que nós chamamos de muting, né? Não é o muting aquele tocado com a palma da mão aqui, mas é uma parada que ele toca uma nota do baixo meio que com altura definida, meio que sem altura definida, tipo assim. Hora tá abafado, hora não tá abafado, e isso dá uma jogada em combinação com a bateria, dá uma jogada percussiva muito legal.
Me empolguei um pouquinho aqui, porque é legal tocar as linhas dele, né? Legal, sensacional. Mas essa jogada meio abafada, meio percussiva, assim, que parece que a altura tá definida da nota, mas não tá, né? Então ele foi um dos grandes expoentes dessa técnica, o Rocco Preston. Então eu transcrevi, cabeça, muita coisa dele, né? Porque esse é um estudo, eu desafio você, baixista, né? E sugiro, para se você já não faz isso, né? Mas ouvir, tocar e escrever. E depois relembrar. Eu acho que essa combinação, esse círculo de coisas é que faz a gente realmente ter uma linguagem ao tocar. Ouvir, toca, escreve. Aí relembra depois de um tempo, né? Ouve, toca, escreve. Legal. Inclusive, depois a gente vai deixar o link, a descrição dos vídeos, que tem alguns vídeos que já que tem no YouTube, que daí a galera pode acessar para ouvir lá. Meu amigo, quando tem essa linguagem, agora falando principalmente desses grooves, né, desses estilos musicais onde demanda mais de baixo e batera, sempre se percebe que existe uma certa combinação. Que combinação é essa? É que sempre quando a música é muito empolgante, o batera quer sair, tem aquela adrenalina, né? Que o batera é motivado já a sair tocando aquelas notas todas e tal, e o baixista também, né? A mesma coisa. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qual é a hora, sabe, que o baixista pode tocar um pouco mais de nota, né? E nesse momento, o que o batera toca, né? Digamos assim, esse groove do Rocco que tu mostrou aí, poxa, tem nota pra caramba, né, meu amigo? O que tu sugere que o batera toque nesse momento? Assim, vou passar a minha visão, né? Depende muito do tipo de música que a gente está fazendo. É uma música instrumental, tu vai ter um tipo de abordagem, tá? Ótimo. Se é uma música mais pop, né, vai ter um outro tipo de abordagem. Mas se for uma música mais pop, digamos assim, a regra é mais baixo, menos batera. Mais batera, menos baixo. Legal, tá? legal, Essa é a regra básica. Mas como nós estamos aqui meio livre, tocando, né, uma coisa para demonstrar para vocês essa interação baixo e bateria, tem uma outra ideia que pode reger isso, que é a gente tá fazendo o mesmo quantize, né? A mesma subdivisão. E nesse caso aqui a gente está trabalhando isso aqui. A subdivisão binária de 4 notas por tempo, né? Então eu construo um bass motive, né? Um motivo do baixo, um motivo melódico e rítmico, baseado nessa subdivisão. E ele também está baseado. Ele está fazendo e eu tô. Só que em cima desse eu construo algumas ideias melódicas. Aqui tá o meu motivo. Vai repetir de novo, porque é o motivo. Ou seja, é o fragmento principal da ideia. Vamos tentar fazer? 2, 3. Mas aqui é uma interação baixo e bateria, uma demonstração, tá? Uma música instrumental de baixo e bateria, mas se tivesse outros instrumentos também poderia fazer a mesma ideia. Se nós fôssemos uma música mais pop, a gente teria que levar em consideração os outros instrumentos, é lógico, a melodia, a pulsação da melodia, teria várias outras coisas, aí que entra aquela regra. Mais bateria, a música tem mais batera, menos baixo. A música tem muito baixo, menos batera. Meu amigo, inclusive eu sempre desafio o pessoal, né? Ouvir as 5 principais bandas que estão estouradas ali. Enfim, tu pega lá no Spotify e claro que tu vai ver uma riqueza de sonoridade. E a proposta, obviamente, é uma proposta mais comercial. Então os músicos seguram mais. Mas eu sempre digo pro pessoal, quantas viradas tu ouve nessas gravações que tu vai ouvir lá, né? Faz um levantamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando exatamente sobre esse conceito de que a bateria e o baixo estão fazendo algo, estão tocando algo que vai dar um pulso gigante, mas tem mais uma série de coisas acontecendo na banda. Seria mais ou menos isso, meu amigo? É mais ou menos isso mesmo, né?
E pensar assim, ó, o baixo também, desafiar, né? Quantas frases vocês ouvem os baixistas que estão, né, nessas, que gravam uma coisa mais pop, assim, fazer, né? E são grandes músicos, né? Mas o que eles estão observando, né? O que eles estão priorizando é o todo soar. Quando a gente usa a expressão groovar, pode parecer que assim, ó, groovar é o pessoal quebrando tudo, botando nota pra caramba. Não, mas groovar no sentido de musical falando, né, seria tudo tá encaixado. E o groove é isso. Eu encaro o groove como isso, o encaixe, né? Encaixe das coisas, tá tudo funcionando. Porque o leigo, e quando a gente fala de música pop também, né, a gente tá falando para a maioria do ouvinte, a pessoa leiga, né? O que o leigo escuta? Uma melodia e uma pulsação por trás. Consegue escutar duas coisas, só uma melodia, alguém que está cantando, um instrumento, mas uma melodia, e uma coisa, uma pulsação. Então, todos os outros instrumentos de base, principalmente, tem que estar contribuindo para que essa pulsação aconteça. Muito legal, meu amigo, muito obrigado pela participação. Giba, como eu aguardei para a gente estar junto aí, eu tenho certeza que vai ser o primeiro de tantos conteúdos que a gente vai fazer junto. Tu acredita nisso, meu amigo? Com certeza. Muito obrigado pelo convite, viu, Cabeça? Tamo junto. Uma honra te receber aqui, meu amigo. Gente, nós vamos deixar o endereço das redes sociais do Giba, tá? Aqui no vídeo, também deixando o nosso super agradecimento aos nossos amigos da Emilacos, tá? O estúdio que nos gera esse suporte, que fica aqui na nossa cidade. Também nós vamos deixar aqui o endereço nas descrições do vídeo, tá bom? Um grande abraço, não esquece de dar aquela curtida, fica com Deus e até a próxima!